Fala galera, beleza? Hoje a análise de um dos poemas mais famosos da literatura brasileira e que é obra do Paes II, Ismalha de Alfonso de Guimarães. Roda a vinheta aí. Então galera, se você é novo aqui, eu sou o professor Eurípedes Braga de Literatura e esse é um trabalho que venho fazendo com muito carinho para aqueles que buscam aprofundar e encontrar conteúdo específico para a análise das obras do Paes. E detalhe, tudo gratuito. Antes que você se esqueça, se inscreva e já deixa o seu like aí, tudo bem? Em aulas de poesia, eu separo a primeira parte para a interpretação do contexto poético, histórico-poético, segundo as matrizes do Paes. E a segunda, uma análise técnica do verso, certo? Vamos lá. Afonso de Guimarães é um poeta mineiro do simbolismo no Brasil. Bem, essa é uma informação bem importante, pois temos praticamente nessa etapa do Paes uma obra para cada movimento que chamamos no segundo ano de Era Nacional, como você está vendo aí as 5 escolas desse movimento. Então, é muito importante saber as características gerais de cada movimento antes de estudar a obra em si, certo? Essa aula é ainda mais tranquila, sabe por quê? Porque essa obra é um clássico da literatura, independente de ser obra do Paes. Esse poema aparece, já apareceu em vestibulares, já apareceu no Enem, aparece em concurso, então você vai encontrar muito material bom e disponível na internet. Mas o foco nosso interpretativo é a matriz do Paes, ok? O poema é bem simples de ler e entender. Veja então a análise. Olha só, na primeira estrofe, aqui já temos uma chamada poética bastante impactante e que vai mexer com a sensibilidade do leitor com a frase: quando ela enlouquece, ela se põe na torre a sonhar. Veja que tem alguns elementos importantes aí. Essa estrofe apresenta grandes temáticas simbolistas que são bastante interessantes. Veja, nesse caso, por exemplo, ó, a loucura, já quebrando alguns paradigmas antes de você continuar. Poeticamente falando, galera, a loucura não é vista como uma doença, como a gente entende atualmente o termo esquizofrenia, não. Ou visto de uma forma negativa. Poeticamente não, muito pelo contrário. A loucura pode ter tanto o viés da libertação dessas amarras sociais, ou como uma forma de apresentar uma nova perspectiva de mundo. Já que se você pensa diferente do mundo vigente, você é tido como louco. Tudo bem? Fique esperto com isso. Você com certeza já sabe que podemos considerar o simbolismo a evolução do pensamento romântico. E claro, você deve ter percebido o tema da morte, ou o gosto pelo mórbido. A morte é um dos temas mais trazidos na poética do Alfonso de Guimarães, certo? As semelhanças entre esse poema e Ideias Íntimas? Sim, na verdade, ele se aproxima muito porque usa os dois elementos também centrais em Ideias Íntimas, o sonho e a loucura, também discutido muito lá, certo? Outro elemento bastante significativo é a palavra torre. Para os simbolistas, a torre sugere um afastamento social. Todo mundo lembra das famosas torres dos contos de fadas, é ou não é? Aqui tem a mesma pegada. Anote a expressão para o simbolismo: torre de marfim. Anote no cantinho aí. E outro elemento, o sonho ou o devaneio. Para os românticos, essa fugacidade, também chamada de desvario ou evasão, inclusive lá no romantismo tem a evasão na loucura. Esse termo tem o seu lugar de destaque para intensificar as emoções e fazer com que você permita discutir esse tema. Note então que é a premissa do poema. Ela enlouquece, se afasta do mundo e, como não consegue mais diferenciar o que é realidade e sonho por causa da loucura, ela se apega a um elemento muito bonito e poético:
a lua, né? Na matriz, quando ele fala de entender a manifestação artística dentro do contexto cultural, é onde você precisa extrapolar determinadas análises, não ficar preso só ao texto. E aí, obviamente, a lua é um melhor exemplo disso, pois desde o quientismo, depois o arcadismo, a lua é um elemento imortalizador da natureza. Lembra das idealizações românticas? Também aparece muito antes. Falou em natureza, céu, mar. Você já sabe, idealização da natureza, como você percebe no poema. Lembre-se que nesse caso é o locus horrendus. No romantismo é diferente, porque é noturno e é triste, é melancólico essa temática. E claro, juntou a lua, né? Outro elemento do mórbido, que nesse caso a lua simbologicamente representa a passagem da vida à morte. E você sabe que todos nós apreciamos as fases da lua. Talvez você não sabia por quê, mas anote essa transitoriedade. Lembre-se que ela pode aparecer também representando o feminino, mas nesse poema não tem essa pegada, certo? Como você pode perceber, já temos uma leitura profunda do texto, e é por isso que lá na matriz ela propõe o estudo do subconsciente, por meio dessa busca pelo transcendente, pelo cósmico, o que também é uma característica simbolística, que nós vamos chamar de sublimação. Na segunda estrofe, a Ismalha assume sua condição de liberdade e se banha nessa lua, e novamente temos essa necessidade de sair do corpo. Na segunda parte da aula eu falo sobre a repetição das palavras. Fique aí, tudo bem? Na terceira estrofe, quando ela já está desvairada, ela começa então a cantar. E daí a libertação do inconsciente, né? Quantas vezes a gente está em catarse, se emociona, começa a cantar debaixo do chuveiro, por exemplo. Por isso, ela volta para a torre. É justamente por essa expressão, sua liberdade. Ela quer estar na torre, se libertar. Na quarta estrofe, ela abre os braços de uma forma angelical. E aí você lembra da idealização da mulher no romantismo também. Por quê? Esse poema também idealiza a figura da mulher, mesmo em uma cena socialmente chocante, que é o suicídio. Você sabe que esse é o tema. E inclusive lá na matriz fala. Mas o poema deixa essa discussão leve, porque ele responde, inclusive, à máxima cristã de que o suicídio é o pecado imperdoável. Lembre-se, a Bíblia não diz isso. E como o simbolismo usa das reflexões do inconsciente coletivo por conta da religiosidade, cuidado com essa reflexão aí, tudo bem? Na última estrofe, o termo asas, também muito sugestivo, remete à liberdade de decisões, ao mesmo tempo atribuindo a beleza da mulher, e ela consegue, nesse seu desvario, encontrar a lua que ela tanto almejava, se desmembrando do mundo físico. Profundo, né? Essa leitura é a leitura interpretativa do texto. Tecnicamente, o poema é bem rico de vários elementos. Pega a sua caneta aí para anotar, ó. Sendo que o que é mais visível é o uso de figuras de linguagem. Olha só, o oxímoro é a marca do texto. Oxímoro, Eurípides. Sim, oxímoro, gente, é uma espécie, é um desdobramento da antítese, ou uma antítese mais qualificada. Vocês sabem que a antítese te exige o binômio. No poema também tem, é ou não é? Nesse caso, temos elementos contraditórios não proporcionais, como por exemplo céu e mar, alma e corpo, desvario e lucidez, ou por exemplo divino e humano. Eles não são termos antitéticos clássicos, então a gente chama de oxímoro. Claro que também tem a antítese tradicional, por exemplo, subir, descer, perto, longe, ok? Percebeu a diferença, né? Em todas as estrofes ocorre a anáfora, e isso é bem legal porque é por meio dela que se estabelece o que é lucidez e o que é desvario. Além disso, você percebe que há conexão entre a anáfora e a antítese. Você percebeu também a repetição de sonoridades? E aí você tem o quê? Você tem a presença de aliteração. Tem muita aliteração do D e do S, retomando o vento, né, pessoal? Tá lá em cima da torre, o noturno, até porque ela tem o mar. Então veja. E outra é a assonância, a repetição do E e do A, que dá o peso das rimas. Note essa musicalidade. São 5 quartetos usando rimas alternadas rica. E o mais legal, obviamente, é que dá essa musicalidade. Os versos são
redondilhas. Lembra disso? São versos musicais, populares, inclusive o mesmo usado em Canção do Exílio. Perceba aí a melodia, ó, quando Ismalha enlouquece, ou quando Ismalha enlouqueceu, minha terra tem palmeiras, ó, mesma melodia. Pois na terra sonhar, onde canto sabiá. Percebeu a proximidade sonora? Claro, são redondilhas. Viu a aproximação na melodia quando você vai ler? Como você pode perceber, é um poema muito gostoso de ler, muito sugestivo e que apresenta as 3 maiores características simbolistas. Quais são? Anote aí, ó. Subjetividade, sinestesia e sublimação. Basicamente com isso aí você vai responder questões do Enem, questões do PAS. Por isso que esse poema é sempre estudado em sala. Não esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário. Daria para falar mais, Eurípides? Claro, né, pessoal? Curtinho aí. Mas deixe as suas impressões, deixe seus comentários, que eu sempre respondo aí. Tudo bem, pessoal? O poema e outras versões sobre a aula você vai encontrar aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!